Olá, pessoal da UFLA, aqui é o professor Fernando Nogueira novamente, continuando as nossas conversas sobre os saberes criminais e buscando fechar aquele tópico no tratamento das continuidades, enfim, das semelhanças entre a política criminal nazifascista e a política criminal brasileira contemporânea. A gente toca falando da expansão do direito penal em um último ponto, que seriam os famigerados mandados de criminalização, né? O absurdo desse tipo de coisa você consegue verificar no que há de melhor na produção jurídica, criminológica do Brasil e do mundo. E a partir desse vídeo eu vou tentar fazer indicações para vocês não só de criminologia, mas também de dogmática e de outros aspectos da questão criminal. Ajuda-nos a entender o porquê do escândalo desse mandado de criminalização, da existência disso, de como certos operadores, doutrinadores continuam insistindo nesse tipo de coisa. Isso dá o que há de melhor. Então, primeiramente, eu quero indicar para vocês esse livro, esse pequeno grande livro, de Nils Christie, Limites à Dor, o papel da punição na política criminal. Esse livro é um clássico, traduzido há relativamente pouco tempo, poucos anos, aqui para o português, nessa edição da De Plácido, tá boa, e vai trazer alguns elementos que vão nos ajudar a aclarar que por trás de uma série de discursos, uns mais bem intencionados, outros menos, no final das contas, o que nós estamos dizendo quando estamos falando de direito penal e de processo penal é de uma distribuição da dor, do sofrimento, e os critérios dessa distribuição. Nils Christie cria um neologismo que chama Pain Delivery, distribuição, entrega da dor. No final das contas, o sistema penal nada mais é do que isso. E reconhecer isso e tentar dar uma solução minimamente racional para isso, orientada com princípios democráticos, é o que nos resta, Esse livro é muito bom. E também uma outra indicação muito interessante, esse livro também é uma pequena grande obra de dogmática jurídico-penal, chamada As Razões do Direito Penal, 4 estudos, do professor Luiz Greco, brasileiro radicado na Alemanha, e que hoje é o pivô de um grupo de pesquisadores, de professores e professoras, de profissionais do direito que estão no Brasil produzindo o que é de melhor na dogmática jurídico-penal. Dentro dessa barbárie canalha que é a produção do saber jurídico-penal hoje no Brasil, diz respeito também da falência da academia jurídico-penal, muito alinhada com a sua função subdesenvolvida e dependente, e com a indigência técnica e político-jurídica dos operadores do sistema de justiça criminal, magistrados, promotores, advogados, que nos impõem um rebaixamento do nosso saber e deixam o poder punitivo correr solto aqui na periferia. Estudar o que é de melhor na doutrina é tentar capturar, laçar esse poder punitivo selvagem e ilegítimo e sempre tendente ao massacre e ao genocídio, em sendo o genocídio um protótipo do exercício da soberania punitiva, para poder falar com Alejandra Larria. Estudar a melhor dogmática é tentar
controlar, domar, laçar essa selvageria do poder punitivo e tentar diminuir o índice de violência, o índice de distribuição da dor, ou racionalizar de alguma forma o Estado Democrático de Direito. Então é muito importante estudar doutrina, estudar a dogmática penal, né? Para além dos estudos criminológicos, para além dos estudos de outra natureza, que possam nos informar e nos esclarecer da situação penal, mas nós temos que ter o instrumental técnico na mão também, até para poder criticar. Esse livro aqui do Luiz Greco, são 4 estudos dele, sobre assuntos variados. Estudo sempre muito bom, mostrando como se deve fazer doutrina no nosso país. Pois bem, seguindo a discussão sobre essas similitudes entre a política criminal nazifascista e a política criminal brasileira, a gente fala dos mandados de criminalização. O que são esses mandados de criminalização? Para alguns doutrinadores, para alguns operadores do sistema de justiça criminal, em especial aqueles mais bem situados no polo punitivo da coisa, membros do Ministério Público e magistrados, né, no nosso sistema não inquisitório de processo penal, esses fautores da sustentação da existência desse instituto do mandado de criminalização, eles buscam achar na nossa Constituição certos ditames, certos dizeres que, em tese, imporiam a criminalização de condutas, para além de qualquer discussão. O Constituinte originário teria imposto a criminalização de determinadas condutas. E, em se pensando numa estabilidade constitucional adequada, de que o nosso texto constitucional ele deveria se sustentar através dos tempos e das décadas, essas incriminações, apesar da mudança das concepções constitucionais, ela, em tese, deveria ser mantida, a menos que a gente viesse com uma mandracaria, tipo mutação constitucional, esse tipo de coisa, que é a miguezada do cara. Aí vale tudo. Muito bem. E aí eles vão catar coisas na Constituição, falando que a Constituição obriga a criminalização em nome de um suposto princípio, que seria uma contrapartida do princípio da proibição do excesso, né? O princípio da proibição do excesso punitivo, no nosso caso, que seria um princípio orientado naquilo que muitas pessoas chamam de garantismo integral, que na verdade é a contraposição do que de fato é o garantismo, né? É a negação disso, apesar do nome bonito. Esse princípio que sustenta mandado de criminalização e outras coisas é aquele famoso princípio da proibição da proteção deficiente de bens jurídicos, e que imporia que, se por um lado não deve haver um excesso punitivo, por outro não deve haver uma hipopunitividade, né? Punir pouco demais, porque aí a gente deixa um bem jurídico desprotegido. Aí vem a discussão, né, se de fato o direito penal e a incriminação de determinadas condutas vem a proteger. Aí nós temos que entrar na criminologia pesada, não podemos ficar só nesse lero-lero. Mas esse princípio é exatamente porque a gente não consegue encontrar muito lastro concreto no dia a dia do cotidiano do foro criminal, enfim, da operatividade real das agências do sistema penal, em especial o sistema carcerário e tudo mais. E a própria segurança pública como um todo, né? A segurança pública como um bem jurídico, um macro bem jurídico, e no final das contas diria respeito, como bem coloca o Alessandro Barata, como a segurança dos direitos, né? O direito à segurança seria uma segurança dos direitos, enquanto a gente não tiver os direitos e garantias fundamentais respeitados, pensar em segurança no sentido lato, no sentido coletivo, que as pessoas possam se sentir seguras no dia a dia, no seio da sociedade, fica difícil. Todo mundo tem seu direito violado, não consegue comer, não tem moradia, não tem saúde, não tem educação, aí a coisa fica complicada. Muito bem, retornando, fizemos esse pequeno parêntese
com base nesse princípio da proteção deficiente de bens jurídicos penais, princípio da proibição de proteção deficiente de bens jurídicos, vem se discutindo dentre outras coisas, que a Constituição impõe determinadas incriminações, que o legislador, o constituinte originário impôs, e você não tem muito o que discutir. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês do que é um mandado de criminalização segundo o que essa galera fala. Por exemplo, no nosso artigo 5º aqui, nós temos vários incisos que tratam da questão do direito penal, do processo penal, enfim, dos direitos relativos à questão criminal. Está lá no inciso 43 o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos por eles, respondendo os mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Né? O inciso 44 vai dizer também: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, Estado de Direito, Estado democrático. Inciso 42, a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito apenas de reclusão nos termos da lei. Você poderia ler isso daí de uma forma mais orientada, com um direito penal mais democrático, mais sólido em termos técnicos, de que a Constituição, quando coloca esses elementos, ela meio que apresenta um programa. Ela não impõe a criminalização. A depender da situação, a depender da avaliação no momento, em determinada sociedade, em determinado momento histórico no nosso país, poder-se-ia criminalizar tudo isso, e em caso de criminalização, seja do racismo, seja da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes, do terrorismo, dos crimes hediondos, tratamentos diferenciados dos crimes hediondos, aí deveria seguir os parâmetros que a Constituição coloca. Mas mesmo isso daí é meio complicado a gente falar. Por quê? Porque no final das contas o direito penal, como ele diz respeito a determinadas sociedades, a determinados momentos históricos dessa sociedade, ele não fica travado. A Constituição não tem como travar, senão ela, de fato, ela dificulta a proteção desses bens jurídicos. Mas essa galera continua falando esse tipo de coisa, que a Constituição, nesse caso, quando coloca essas características, estaria impondo uma criminalização. Tem que criminalizar de qualquer jeito e vamos que vamos. Né? Que é um problema. Aqui, um exemplo aqui no nosso inciso 43, quando vai falar sobre o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, uma grande discussão que se tem no Brasil e no mundo todo, é sobre a descriminalização das drogas, a legalização das drogas, né? A falência completa da guerra às drogas, o impacto que essa criminalização gera na sociedade, que é muito mais brutal, muito mais violento do que o próprio uso dessas substâncias, né? Então, essa discussão é uma discussão muito válida, cujas repercussões em termos de legalização e descriminalização já vem acontecendo pelo mundo todo. No Brasil, segundo essa galera, como a Constituição tem esse inciso 43, a gente não poderia discutir a descriminalização das drogas, a legalização das drogas, o que é para mim um absurdo na minha avaliação, e não só na minha avaliação, mas de outras pessoas. Mas enfim, aí são os mandados de criminalização. Muito bem, mas o que pega... Aí nós temos outros mandados de criminalização, quer ver? É uma discussão meio complicada. Por exemplo, no artigo 225, quando vai falar do meio ambiente, de onde se depreende a sustentação da Lei 9.605, da criminalização das condutas do meio ambiente, em especial a criminalização a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, que até pela análise topológica aqui do inciso,
do 225, daria para poder fazer uma interpretação muito mais adequada ao direito penal, muito mais tecnicamente rigorosa, mas deixa a coisa correr, né? É bom, tem que ter a criminalização da pessoa jurídica, por quê? Porque tem que ter, tem que gerar, tem que se utilizar da tecnia jurídico-penal para outros fins, né? Constrangimento, intervenção no mercado, enfim, coisas para a gente discutir. Naquele livro que eu indiquei do professor Luiz Greco, existe um artigo sobre a responsabilização das pessoas jurídicas que é muito interessante, pautando a negativa, né, dessa possibilidade. Muito bem, mas aí o mandado de criminalização deixa essa coisa meio esquisita, só que isso que eu informei para vocês são os mandados de criminalização explícitos. Você tem um parâmetro na letra da Constituição e pode discutir com base nisso. Bom, o que acaba surgindo como redondamente um elemento típico de política criminal de cariz autoritário, e a gente verificava com muita tranquilidade na política criminal das fascistas, e que está posta hoje na ordem do dia no Brasil, são os mandados de criminalização implícitos. Os explícitos você pegaria da letra da lei da Constituição, eu já falei para vocês que são coisas meio complicadas de se sustentar, né? Mas aí esse pessoal começa a criar os mandados de criminalização implícitos. Você encontra isso na doutrina hoje, que é referência, inclusive, para os concursos de alto nível, para a magistratura, para o Ministério Público. Aí vai essa galera com essa formação para lá. Esse mandado de criminalização implícitos diriam respeito a certas obrigações de criminalização com base naquele princípio da proibição da proteção deficiente, blá, 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 blá. Mas eles não estão expressos na Constituição. Você depreende da Constituição, do espírito da Constituição, das entrelinhas da Constituição. Um mandado de criminalização, de imposição de criminalização. Olha só que coisa braba. Está ali, não está expresso, mas está ali. Existem autores que vão falar que a luta contra a corrupção é um mandado de criminalização implícito, que justificaria a criminalização, ou o aumento desproporcional de penas de determinadas condutas, criminalização de novas, de blá, e aquela coisa toda, né? Outros também, autores, vão falar desses mandados de criminalização que estariam lá na entrelinhas, falando sobre outros bens jurídicos, e assim vai. Esses mandados de criminalização implícitos, que dizem respeito a essa política criminal autoritária, eles, no final das contas, são uma abertura para uma interpretação selvagem da legislação penal, da legislação de referência penal, né? Da Constituição e das leis infraconstitucionais. Onde você vai criar, com base nessa argumentação, você vai criar bem jurídico sem qualquer lastro, na realidade. Estruturas ontológico-reais lá do Weltzel ou as suas concepções derivadas mais contemporâneas, você deixa isso de lado. Não tem lastro nenhum na realidade e acaba se criando bens jurídicos em nome de defesa de direitos da coletividade, aquela coisa toda, quando no final das contas o que se está sustentando é uma incriminação da mera violação de um dever arbitrariamente imposto pelo Estado, atacando o cerne do que supostamente o direito penal democrático vem proteger, que é a liberdade humana, o pleno exercício da liberdade humana. Aí cria-se esses bens jurídicos sem qualquer tipo de referência, né? E faz essas incriminações de qualquer jeito. Aí vem esses pacotes, a gente cria aquela coisa doida. E tantos outros PLs que estão rodando por aí, querendo emplacar criminalizações assim, as mais absurdas e autoritárias, né? Essas movimentações, com base nesse mandado de criminalização, em especial o mandado de criminalização implícitos, não passam nos parâmetros da melhor doutrina sobre como se deve reconhecer um bem jurídico, né? Normalmente, esses mandados de criminalização implícita, exatamente porque eles buscam uma criminalização sem um lastro concreto
que possa ser contraditado e debatido e negado pelos intérpretes, pelos membros da comunidade jurídico-penal, né? Da comune opinium doctorum da coisa, perdoando-me o latim. Não passo nessa parametrização da construção de bens jurídicos com referencial concreto em violações de prerrogativas individuais e mesmo na concepção de construção. Normalmente esse tipo de incriminação vem na criação de bens jurídicos coletivos ou difusos. Não passo na parametrização, né? O professor Luiz Greco, ele tem uma parametrização para se reconhecer um bem jurídico coletivo, ou seja, depois que já se entendeu que a tal da criminalização é viável, você tem essa parametrização. Também não passa nessa parametrização, né? Que ele vai falar do teste de circularidade, do teste da divisibilidade, do teste da não especificidade, para poder diferenciar um bem jurídico coletivo de um bem jurídico individual reconhecido massivamente. Mas esse tipo de reconhecimento você já estabeleceu que a criminalização tem alguma legitimidade. No caso do mandado de criminalização implícita, normalmente não passa nem pelo primeiro teste, quanto mais por esse teste um pouco mais sofisticado. Enfim, ao fim e ao cabo, o que nós temos é essa possibilidade de uma interpretação selvagem, de uma liberdade interpretativa dos operadores do direito, em especial dos órgãos judiciais e das casas legislativas, de se criar crime com base em qualquer coisa, para se criminalizar o que se quer, sem laço nenhum concreto em direitos e garantias individuais, em direitos e garantias fundamentais. E assim caminha a humanidade. Assim o poder punitivo é deixado correndo solto, campeando pela sociedade brasileira e sustentando a existência de crimes e de penas que são descabidos ou desproporcionais, mas em nome dessas coisas secretas e misteriosas que só esses intérpretes conseguem ver, no texto da Constituição, por exemplo, no que a gente está falando, você tem condições de mandar para a tranca quem você quiser. Você consegue ver estritamente a mesma coisa nas iniciativas de política criminal durante a Alemanha sob o nacionalsocialismo. É preciso a gente ver essa similitude no Brasil. Verifiquem, temos bons materiais aí para fazer essa conferência. Eu indiquei alguns, vou indicar outros. Caso não acreditem em mim, façam essa verificação importante. Façam a tua própria cabeça. Preciso que a gente tenha clareza disso para não deixar a coisa correr. Ou então para poder dar nome aos bois, no mínimo. Para que essas pessoas que querem fazer essas criminalizações de forma atécnica, de forma brutalmente dura, em nome do que quer que seja, que elas recebam o nome do que elas são. Pessoas autoritárias e que se comportam como filonazifascistas. É importante a gente ter essa clareza. Ajuda a entender o que está em jogo. Tá bom? Até a próxima. Beijo para todo mundo.